Nosso bom dia a todos. Bom dia aos internautas, aqueles que nos acompanham à distância, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunidade Vida Nova. Tenham todos também um ótimo dia, um excelente dia. Antes de nós iniciarmos a nossa atividade desse domingo, eu vou convidar a todos para fazermos uma prece. Fechemos os olhos, busquemos mentalizar Jesus, o nosso Mestre, Deus, nosso Pai. Divino Mestre Jesus, como é bom estarmos aqui nesta casa bendita, nesta casa onde a sua luz se faz presente, essa luz que nos envolve a todos nós, tão necessitados que somos da sua luz, como necessitados que somos do ar que respiramos. Essa luz é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Permitir, Senhor, que os teus prepostos possam vir em nosso auxílio na manhã de hoje, para que possamos encontrar as melhores palavras, a fim de que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que é a continuidade dos teus ensinamentos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, então hoje nós vamos falar sobre as virtudes e os vícios. Isso está no Livro dos Espíritos, questões 893 a 906. Eu só gostaria de esclarecer que esse capítulo 12, que trata da perfeição moral, ele estava reservado ao nosso companheiro Aurélio, que infelizmente ele retornou, para o plano espiritual, mas com certeza ele vai achar uma forma de nos ajudar, de nos inspirar, para que as suas palavras se façam presentes e a gente vai fazer todo o esforço de captar o seu pensamento para transmitir aquilo que ele gostaria de transmitir. Ele amava fazer isso. Ele amava fazer isso. E isso aqui era a paixão dele. Os que frequentam a casa aqui há mais tempo sabem muito bem do que eu estou falando. Então, esse capítulo nosso, está no livro 3, capítulo 12, ele fala da perfeição moral. Mas o que é que vem a ser perfeição moral? A perfeição moral é um processo contínuo, constante e lento que nos leva à evolução espiritual, ao nosso progresso espiritual. Ele se baseia no quê? Na prática do bem. Se nós queremos ter todo o progresso moral, nós temos que fazer o bem todos os instantes da nossa vida. Essas eram as atitudes do Mestre Jesus e de outros espíritos menos evoluídos do que Jesus, mas que também tinham essa perfeição moral mais avançada do que nós. E o que significa isso? Significa superar paixões, Nós ainda temos muitas paixões, E o mais importante de tudo, seguir os ensinamentos de Jesus. E muitas vezes a gente até se fazer essa pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, como será que ele agiria? Lógico que nós estamos anos-luz da perfeição de Jesus, mas na medida do possível a gente tentar modificar isso. Hoje, especificamente nas questões 893 a 906, nós vamos falar das virtudes e dos vícios. Tema que também é muito importante para nós que buscamos esse progresso moral, procurar entender. O que será que nós temos mais? Virtudes ou vícios? Não precisa responder não, porque eu já sei a resposta. Lógico que todos nós temos muito mais vícios, porque vício é algo que nos leva para o mal. As virtudes é algo que nos leva, que nos caminha
para o bem. Então, os vícios que nós vamos falar aqui hoje, não é aqueles vícios comuns do nosso dia a dia, vício da bebida alcoólica, do fumo, das drogas mais pesadas, drogas químicas. Não é esse vício não. Porque esse vício, como nós como espíritas, a gente já deveria ter abandonado isso há bastante tempo, né? A gente tem que ir se desligando dessas coisas o mais rápido possível. Até porque isso prejudica o nosso corpo, esse corpo de carne aqui nos prejudica. E nós prejudicando esse corpo aqui, nós prejudicamos aquele outro corpo, que São Paulo falou, né? O corpo perispiritual, que é uma cópia desse corpo. Na próxima encarnação, nós vamos precisar daquele corpo. Se a gente machuca ele, nós vamos vir para a próxima encarnação com um problema. Eu acredito que ninguém quer isso. Então, quanto antes a gente se desvencilhar desses vícios, do álcool, do fumo e de outras drogas, melhor para nós. Mas não é esse vício que nós vamos tratar na manhã de hoje, não. O nosso vício é aquele que nos causam falhas pessoal ou coletiva, prejuízo pessoal, prejuízo para nós ou prejuízo para a sociedade, prejuízo coletivo. Quais são esses vícios? Egoísmo é um vício, pensar somente em nós próprios. Orgulho, achar que nós somos os melhores, né? A inveja, achar que sempre o outro é melhor da gente, a gente querer aquilo que o outro tem e não se esforça por fazer aquilo. Eu quero ser um Chico, mas eu quero ganhar tudo assim de graça. Não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar. Outro vício também é a nossa preguiça. É tirar de lado essa preguiça nossa e buscar cada vez mais o nosso trabalho para a nossa evolução. Então, os vícios físicos nós vamos esquecer e nós vamos olhar mais para esses vícios, né? E também nós vamos falar das virtudes. Quais são as virtudes? São os hábitos voltados para o bem. Prudência, justiça, coragem, temperança, que hoje em dia parece que está todo mundo nervoso, todo mundo, né? Todo mundo gritando, brigando um com o outro, né? Ser mais temperado, né? Ter mais temperança, ser mais calmo, né? Que nos melhorem como indivíduo. É por isso que nós estamos falando em progresso moral. Para nós progredirmos moralmente, nós temos que ter mais virtudes do que vícios. Infelizmente, hoje, nós temos mais vícios do que virtudes. Mas vamos às questões. Kardec pergunta aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, mas qual delas é a mais importante? Qual que é a delas é mais valorosa? Qual que é a mais meritória? Os espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. É aquela caridade que a gente faz e não espera retorno, faz por fazer. Normalmente a gente faz o bem a uma outra pessoa e quer que a pessoa faça o bem para a gente. Não é assim que funciona. Às vezes a gente quer que a outra pessoa goste da gente da mesma forma que a gente gosta dela. Não é assim. Isso não significa que ela gosta menos ou mais, certo? Mas ela às vezes não demonstra, mas ela gosta. Então, caridade é aquela caridade desinteressada. E como nós estamos falando sobre progresso moral, é muito importante a gente entender dessa caridade desinteressada, porque a doutrina espírita nos ensina que a caridade é o amor em ação. Amar é muito fácil. Eu amo fulano. Tudo bem. Mas você tem caridade para com fulano? Porque a caridade é aquele amor em ação. Quando aquela pessoa precisa, você está ali para ajudá-la, para atendê-la nas suas necessidades. Paulo, em sua carta aos Coríntios, eu não vou ler a carta inteira porque ela é muito extensa, vou ler algumas frases só, mas todos vão se lembrar, porque isso está na Bíblia e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Paulo dizia em sua carta aos Coríntios:
Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse caridade, eu nada seria. Ainda que eu entregasse todos os meus bens da terra e não tivesse caridade, eu nada seria. E ele termina, o texto dele é longo, né? Mas ele termina, aí o finalzinho do texto assim: a caridade, ela é paciente. O que ele quer dizer com isso? A caridade, nós temos que ter paciência com nós e com os outros, né? A caridade também, ela é doce. Quer dizer, a gente procurar nunca magoar outras pessoas, nunca machucar outras pessoas. A caridade é doce. A caridade, ela é benfazeja. É sempre fazer o bem ao outro. Ah, mas o outro não faz o bem para mim. O problema é dele. O meu problema é fazer o bem para o outro. Se ele não quer fazer para mim, o problema é dele. O dia que a gente retornar para o plano espiritual, com certeza a gente vai ser recompensado. Como diz Madre Teresa de Calcutá, nunca foi entre eu e as pessoas. É entre eu e Deus. Nunca vai ser entre eu e as pessoas. Mas a gente se esquece disso. Se nós queremos esse progresso moral, nós temos que buscar isso. A caridade tudo suporta. Eu sei que nem sempre a gente tudo suporta, porque nós ainda somos seres aqui muito frágeis ainda, né? Nós reclamamos demais ainda, né? Tudo crê. O que é tudo crer? É a gente acreditar que tudo que está acontecendo na nossa vida, existe uma inteligência muito maior que programou tudo isso. Nós não estamos jogados aqui. Ah, joga o Valdir lá, ele se vira lá. Não é assim. Nada é assim. Não existe acaso na nossa vida. Deus fez tudo certo nesse universo, nesses planetas, na natureza, tudo funciona perfeitamente. Vai errar na minha vida? Na vida de cada um de vocês? Não vai. Está tudo muito bem planejado. Tudo espera e tudo sofre. Eis as palavras de Paulo, o que é ser caridoso. Na próxima questão, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, fazem isso espontaneamente. A gente conhece pessoas que são assim, né? Que infelizmente já retornaram, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário, faz assim, forçado, faz aquele bem forçado, né? Tem elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Será que eles têm algum mérito a mais do que esses? Os espíritos respondem: as que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Elas já estão prontas, elas já progrediram moralmente, né? Já lutaram outrora e triunfaram sobre os hábitos inferiores. É essa a nossa luta. Nós ainda temos hábitos inferiores e ainda nós temos que lutar, né, para praticar esse bem, que ainda nós fazemos de forma forçada. Amanhã ou depois a gente vai fazer com mais facilidade. E a gente sabe de espíritos que passaram por aqui que faziam isso espontaneamente, né? Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, São Francisco de Assis e tantos outros espíritos que, se eu for falar todos, São Paulo e tantos outros, se a gente for falar isso aqui, teria que ter uma palestra só para isso, e assim mesmo, várias delas, não uma só. Na 895, Kardec pergunta: além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Qual é o sinal mais característico que nós temos dessa imperfeição? Os espíritos respondem: o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa muito rara sobre a face da Terra. A gente sempre faz alguma coisa interessada no retorno. A gente nunca faz com desinteresse. Eu vou fazer o bem para o outro. Ah, se ele não faz, o problema é dele. Eu estou fazendo a minha parte. Então, isso, essa caridade desinteressada é muito raro aqui na Terra. Poucos espíritos que passaram aqui o fizeram. Então, nós sempre procuramos primeiro o nosso interesse pessoal. Para mim, agradar o outro, eu tenho que ser primeiro agradado. Senão eu não vou agradar o outro. Não é assim que funciona.
Não sou feliz, preciso daquilo ou disto para ser feliz. Será que a gente precisa disso ou daquilo para ser feliz? Será que nós não temos tudo à nossa volta que nós precisamos para a nossa felicidade? Mas muitas vezes nós enterramos a felicidade e trancamos com um cadeado e jogamos a chave fora. A felicidade está à nossa volta, está do nosso lado. E a gente não quer essa felicidade, né? Deus nos coloca as pessoas certas para o nosso progresso. A esposa, o esposo, os filhos, os pais, amigos. Mas quando eu digo amigos, é amigos mesmo, não é amigos. Eu trabalhei quase 20 anos numa empresa aqui em Americana, fiz um monte de amizade. Faz mais de 20 anos que eu saí de lá, ninguém me pergunta como eu estou. Perdi o contato, ninguém pergunta para mim como estou. Trabalhei numa outra em Sumaré 20 anos também. Faz menos tempo que eu saí de lá. Faz 10 anos que eu saí de lá. Que amigo? Amigos são esses que estão aqui na casa. Valdir, você melhorou? Noel, você melhorou? Aparecida está melhor? Mercedes? Esses são amigos que se preocupam com a gente. Que quando a gente está doente, eles estão perguntando para a gente se a gente é melhor ou não. E vice-versa. Quando eles estão com um problema, a gente está ali para... Esses são amigos. Os outros são parentes, gente. É essas pessoas que estão do nosso lado para as nossas dores, para as nossas dificuldades, quando a gente precisa de alguma coisa. Essas são as pessoas que Deus colocou no nosso caminho para o nosso progresso. Ah, mas é tudo lindo, maravilhoso? A minha esposa não tem espinho? Eu não tenho espinho? Bastante. Não são poucos os espinhos que eu tenho. Não são poucos espinhos que ela tem. Mas nós aprendemos a conviver com os espinhos uns dos outros. Porque nós precisamos uns dos outros. E esses espinhos que muitas vezes faz a gente dar uma pulada, né? Desperta, acorda, fulano. Se mexe, faz alguma coisa. Né? É muito importante esses espinhos. Então todos aqui que são casados, tem marido e mulher, todos têm espinho. Todos têm espinhos. Né? Então, a gente precisa aprender a olhar para o outro, mas olhar primeiro para nós. Quais são os meus espinhos? Né? Será que o meu espinho não machuca mais do que o espinho do outro? Eu preciso começar a parar os meus espinhos, né? Então, nós achamos que a nossa vida está em erro. Não tem nada errado na nossa vida. A Elisângela foi muito feliz na semana passada quando falou do GPS. Muitas vezes a gente sabe o caminho, mas não quer seguir o GPS, quer seguir a nossa cabeça. O que é que acontece? A gente para num congestionamento, a gente perde muito mais tempo por não ter seguido o GPS. Tem um GPS perfeito, que é o GPS divino, né? Que são os dos espíritos superiores, que não erraram em nada na nossa vida, mas a gente acha que está errado. A gente quer mudar, né? A gente quer sair daquele caminho. Não é assim que funciona. Na 896, Kardec pergunta: há pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam, né, gastam além do que, né, os seus haveres sem proveito real por falta de um emprego racional. Tem elas algum mérito? Será que essas pessoas têm algum mérito nisso, em gastar assim, desproporcionalmente? Os espíritos respondem: a fortuna não é dada mais a alguns para ser jogada ao vento, que a outro para ser enterrada num cofre forte. Um guarda demais, o outro esbanja demais. É um depósito do qual terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e que não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro que deram àqueles que dele não tinham necessidade. Então, gente, isso não é desapego. Quando você gasta olhando só para o seu umbigo, não é desapego. Isso é egoísmo. Você só está querendo gastar para você. Não é desapego. E o outro que guarda excessivamente, esse também vai
sofrer as consequências suas quando retornar para o plano espiritual, sabendo que tem muitas pessoas que estão passando necessidade. Na 897, Kardec pergunta: aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida, e que sua posição ali será tanto melhor, é repreensível? Esse pensamento lhe prejudica o adiantamento? Será que isso prejudica? Os espíritos, é curto e grosso aqui, né? Puxa a nossa orelha. É preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, por desinteresse. Eu faço o bem só porque eu quero numa outra encarnação estar numa situação melhor? Não é assim que funciona. Eu tenho que fazer o bem por desinteresse, nunca interessado. Se nós queremos progredir moralmente, é assim que tem que ser. Nossa condição atual, ainda hoje, lógico que nós fazemos o bem por interesse. Lógico que nós fazemos o bem pensando que amanhã a gente vai receber a recompensa. Faz parte do nosso crescimento. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiação. Mas que a gente faça esse esforço, então, de fazer esse bem. Amanhã a gente vai fazer mais espontaneamente. 898. Visto que a vida corporal não é senão uma estada temporária, nós temos um tempo aqui nesse plano aqui encarnado, né? Neste mundo, e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão às coisas e às necessidades materiais, ou seja, olhar somente o lado material, procurar aprender as coisas para que a gente possa ganhar mais dinheiro, né? Ter vantagens materiais. Os espíritos respondem: adquirir conhecimentos científicos, que é aquilo que existe no nosso mundo, ajuda ao progresso do espírito, que tem que desenvolver habilidades nos dois sentidos. Então nós temos que desenvolver intelectualmente e temos que desenvolver o lado moral. Quando a gente conhece bastante de ciência, o que acontece conosco? A gente começa a entender melhor a perfeição de Deus. A gente começa a entender como que Deus fez toda essa perfeição. E quando nós nos afastamos de ciência, fica mais difícil compreender Deus. Porque para muitos Deus tem que ser esse Deus miraculoso, né? Que fez o mundo em 6 dias, descansou 7. Né? Então não é assim. Deus é muito mais do que tudo isso. Então, quanto mais nós progredimos na parte de inteligência, de intelecto, mais nós compreendemos de Deus. E quanto mais nós desenvolvemos o intelecto, mais fácil se torna o nosso desenvolvimento moral. Isso não é uma regra geral, porque tem muita gente que tem o desenvolvimento intelectual lá em cima e a utilizam para a maldade. Né? A gente vê muito disso nos nossos dias de hoje. 899. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência, um já nasceu rico, né? E não conheceu jamais a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Todos os 2 empregam exclusivamente em sua satisfação, não pensa no próximo. Qual é o mais culpável? Qual dos 2 tem mais culpa nisso? Os espíritos respondem: aquele que conheceu o sofrimento. Ele foi pobre, ele conheceu o sofrimento, né? E sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra. Então o rico que nasceu na pobreza, com certeza, ele vai ser mais culpado, porque ele conhece aquela necessidade, ele conhece as dores do outro e só está pensando em si próprio, né? Então, no plano espiritual, ele vai ser mais cobrado do que o outro. Questão 900. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar mais aos seus herdeiros? Será que isso é válido?
Eu vou guardar porque eu tenho meus herdeiros, né? Então, pensar neles. Os espíritos respondem: é um compromisso com a má consciência. O que quer dizer isso? Isso tudo está em desacordo com as leis divinas. Porque, muitas vezes, dá para a gente fazer os dois. Dá para a gente ajudar quem precisa e dá para a gente também guardar um pouco para os nossos herdeiros. Agora, Deus coloca muitas vezes o dinheiro na nossa mão em valores altíssimos. Isso não significa que vai chegar para a próxima geração. Tudo depende do merecimento e da vontade de nosso Pai Celestial, que tira e dá na hora que Ele quer. Cansei de ver gentes milionárias, ricas demais da conta, e hoje não tem nada, quase nada. 901. De 2 avarentos, o primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo não é avaro, senão para os outros. Nada lhe custa para satisfazer seus gastos e suas paixões. Gasta à vontade para ele, né? Peça-se-lhe um serviço e ele é sempre difícil. Quando quer passar por uma fantasia, sempre tem o bastante. Qual é o mais culpado e qual que terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Qual será que dos dois aqui é o maior culpado? Os espíritos respondem: aquele que goza, ele é mais egoísta do que avarento. O outro já encontrou uma parte de sua punição. O segundo estará em piores condições no mundo espiritual por causa do seu egoísmo. O primeiro já está se punindo quando se deixa de comer, de se vestir para guardar o dinheiro. Eu conheço pessoas assim, tá? Que não come para guardar. Já está se autopunindo, né? Não podemos ser assim, gente. Tudo que é exagero é prejudicial. Tudo que é exagero é prejudicial. Tem pessoas que ficam sem comer para não gastar. Não é assim que funciona. Os espíritos condenam tudo isso. Ele já está se punindo porque ele está prejudicando o seu corpo, deixando de comer. O que ele está fazendo? Está deixando de se alimentar. E deixando de se alimentar, ele pode criar doenças para o seu organismo. Criando doenças para o seu organismo, ele está machucando o seu corpo perispiritual. Então, tudo na vida tem que ter uma balança, um equilíbrio. 902. É repreensível invejar a riqueza quando pelo desejo de fazer o bem? O sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro. Mas esse desejo é sempre o bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta pessoal? Desejar a riqueza somente para fazer o bem, será que não tem nada por trás disso? Lógico que aqui há um interesse pessoal, porque ninguém vai ganhar na loteria e falar: eu vou doar todo esse dinheiro. Não. Né? Então, sempre vai ter o lado do seu interesse pessoal. Pode ser até que você faça realmente alguma coisa, mas sempre está sempre pensando em si primeiro do que no que você vai fazer. A culpa em estudar os defeitos dos outros? Será que há culpa quando a gente estuda os defeitos dos outros? Se é para criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para evitar fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode, algumas vezes, ser útil. Eu vejo fulano que faz isso e espalha para um, espalha para outro, que fulano é assim, porque fulano sabe, porque como é ruim, faz um monte de alarde para aquela pessoa. Isso é faltar com a caridade. Quando eu analiso a pessoa, o que ela faz, para falar assim: tão feio isso que ela está fazendo, mas eu acho que em alguns momentos eu também faço. Então aí, se for para te corrigir, faça isso. Analise
e procure se modificar. Então, busque tirar algum proveito daquilo que você vê de ruim no outro. É não fazer o que o outro faz de ruim. O outro já faz, por que eu vou fazer? Então, não faz. Você está vendo o que ele faz de ruim e você está agindo igual a ele. Não faça, não seja igual a ele. A culpa em sondar as chagas da sociedade é quase a mesma coisa da outra, né? Isso depende do sentimento que leva a fazê-lo. Isso vai depender sempre. Se você olha a sociedade, as coisas ruins da sociedade, para ficar falando mal da sociedade, há culpa, lógico. Ah, mas se você olha tudo isso, para você se voltar e olhar para a sociedade que você convive, qual que é a sua primeira sociedade? Sua família. Essa é a sua primeira sociedade. Você tem que ter paz dentro do seu lar. Dentro da sua família tem que existir paz. Aí sim você olha para a sociedade. Como eu posso dizer que é uma sociedade que age assim, 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 e dentro da minha casa eu sou igual? Não é assim que funciona. Eu tenho que corrigir dentro da minha casa, dentro da minha sociedade. Ser melhor, cada vez mais. Aí sim eu vou olhar para a sociedade e falar assim, graças a Deus a minha família é um pouquinho diferente e eu vou tentar transportar tudo isso lá para fora para que eles possam aprender também. 905. Certos autores publicaram obras muito bonitas e de grande moralidade que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não se aproveitam. Como espíritos, lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Será? A moral sem ação é a semente sem trabalho. Esses homens são mais culpáveis, porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que deram aos outros, renunciaram a colher os frutos. Se você não tirar fruto daquilo que você conhece, daquilo que você ensina, é falta grave. Existe isso na nossa sociedade? Um monte. Existe isso nas pessoas que estão aqui em pé falando? Um monte. Esse que vos fala é um deles. Luta ainda para combater essa nossa intolerância, essa nossa vicissitude. Mas, a partir do momento que a gente começa a saber que o que nós temos que fazer de bom, nós já temos que começar essa luta. Não só eu, todos nós que estamos aqui, nós temos que começar a combater essa luta. É fácil estar aqui falando, mas a sociedade nos oprime, a sociedade nos aperta lá fora. Que possamos ter esse controle emocional sobre nós, para que nós possamos ensinar o outro a também ter o controle emocional. Última questão, gente. Aquele que faz o bem é repreensível por ter ele consciência e de reconhecê-lo a si mesmo? É ele se olhar e falar assim, o bem que eu faço, eu tenho consciência desse bem que eu estou fazendo. Os Espíritos respondem, é pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei da justiça, de amor e de caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se elas são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Então, a partir do momento que a gente conhece, a gente já sabe se a gente está fazendo o bem ou não. Todas as vezes que a gente magoa, a gente sabe quando a gente está magoando uma pessoa. E a gente sabe também quando a gente está fazendo o bem para uma pessoa. Então, a gente ter esse conhecimento é muito importante. Tem pessoas que fazem isso com naturalidade. Por mais que a sociedade oprima, por mais que a sociedade machuque, está certo que tem pessoas que também são muito bem assistidas, né? Nessas situações. Tem uma passagem de Chico, que às vezes quando ele reclamava das suas dores, você sabe o que ele fazia? Ele visitava alguém que tinha mais dores. Aí ele via a dor do outro e falava assim, puxa vida, a minha dor não é nada comparada à dor desse irmão ou dessa irmã.
Então, nós estamos aqui para isso, para que nós busquemos cada vez mais virtudes e menos paixões. Que possamos cada dia mais sermos um pouco melhores, mais tolerantes com todas as pessoas que caminham conosco na presente jornada. Era isso que eu tinha para passar na manhã de hoje. Agora nós vamos para a segunda parte, que são os trabalhos de passes.